Paz para todos, amém? Então hoje com esse tema tão maravilhoso, poderoso, é os que obedecem. É uma palavra que parece ser tão simples, mas não é fácil. Isso é criança, isso é jovem, isso é adulto. E hoje confiança nesse tema, né? Trenzinho branco. Zero lado direito. Joga pro lado direito, que o final está o Gabriel. Então, quando a pessoa... Isso já ocorre muito desde a infância. Quando a mãe já começa a dizer as primeiras palavras para te ensinar, a criança começar a ouvir. Tem pessoas que ela tem dificuldade, os traumas dela é tão grande que ela não aceita não. Por que ela não consegue? Não, mas é porque eu aprendi. Minha mãe sempre dizia não, 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 não pode isso, não pode aquilo. Que hoje eu, quando é para dizer não ou para dizer sim, eu tenho dificuldade. Porque você nessa vida ouviu mais não do que sim, amém, pessoal? E hoje você vê pessoas com problemas emocionais tão grandes que já é adulto e tem medo do escuro. Já é adulto, tem medo de coisas que não passa debaixo de uma escada, não passa debaixo de um viaduto, não pega como é que é, pastor? Elevador. Eu tinha medo. Aquelas escadas de shopping, escada volante, não passa de jeito nenhum. Tem gente que tem medo de metrô. Ó, eu falo isso pra você. Se você ir lá atrás, a parentela alguém tem, ou o pai ou a mãe, ou até mesmo alguma situação ocorreu, você tomou um susto e ali ficou o trauma, ficou o medo. Aí você, muitas das vezes, por causa das emoções, virou trauma, virou problemas e ficou uma pessoa muito desobediente. Por causa das situações emocionais. O errado passou certo, certo passou a ser o quê? Errado. Então tem pessoas que... Eu vejo mais em termos dos jovens, adolescentes e as crianças. Uns já superaram, uns já venceram, outros ainda não. Mas eles falam, eles já chegam, já pedem, eles querem obedecer, então eles já tiram aquela curiosidade. Tia, isso pode? Tia, isso não pode não? O adulto já tem esse bloqueio, concorda? O adulto já não é de... Como é que eu vou chegar um pastor? Eu quero mudar, eu quero... Mas, poxa, falar pro pastor, falar pra pastora, muito difícil. Aí você vai continuando errando, continuando com os traumas da vida, as situações se complicando. Então, a criança não. Igual um dia desse aí, uma criança falou assim: pastor, eu acho que de tanta minha mãe ficar fazendo brincadeirinha desde criança, apagando a luz, falando que faltou luz, sem ter faltado, isso me dá um pânico. Quando a igreja, quando falta energia, eu quero ir embora. Outra é a chuva. Ela chegou a ver. O garoto ficou ali, sabe, pastor? De tremer, chorar. Quero ir embora, quero ir embora. Começou a chover, eu não posso perder um pingo de chuva. Mas por quê? Talvez na infância, no pequenininho, a mãe deve botar... Mães tem que ter muito cuidado quando você vai falar com seu filho. Porque a forma de falar bloqueia a mente. Não sei se vocês estão entendendo. Então ela tem dificuldade. Tem pessoas que ela tem dificuldade de obedecer por causa dos traumas. Tem problema, tem dificuldade de obedecer por causa das coisas que ela não deixa sair de dentro dela. E esse bloqueio, a palavra de Deus está aí sendo falada para você abrir seu coração para Cristo. Você pode se libertar disso. Você pode ter uma vida diferenciada. Eu lembro que o meu padrinho, que tá vivo, tá? Tem um padrinho, eu nunca comentei, mas eu tenho.
ele já chegava assim, nem tinha boi, ele já chegava abrindo o portão. Eu ia lá para abraçar ele, para cumprimentar ele, dar a benção. Aí ele falava assim, eu era menina, era assim, eu lembro, assim, de 3 para 4 anos. Isso foi muito tempo, fiquei muito tempo com esse medo. Ele já abriu o portão e falou, olha o boi tá passando. Aí ele falava, tá com blusa vermelha? Já era, vai te caçar. E nisso eu corria antes de ver ele. Só ouvia a voz dele, ele já falava, chegou o padrinho, chegou o boi vai passar. E nisso eu tinha um pânico tão grande que eu corria lá pro quintal da minha mãe, que era grande, enorme. Pra mim vencer esse medo, foi ouvindo as pregações, foi lendo a Bíblia. Aí também quando eu venci, eu tirei onda. Mas não foi fácil. Quando você quer mudar algo que tá... Às vezes é uma coisa boba pra alguém, mas pra você... Quem tá entendendo? Então quando você começa a ter esse poder de Deus agir na sua vida, você começa a andar nos caminhos de Deus, na obediência da palavra, o seu caráter começa a ser formado, né, pastor? Aí sim, você vai mudando vai vencendo os complexos, vai vencendo as situações que mexia com você. Vamos lá. Eu não gostava que ninguém me imitava ou olhasse pra minha cara. Olha só quanto o rosto me olha aí. Se olhasse pra mim, poderia estar no ônibus, poderia estar no metrô, poderia estar numa praça. Eu ia lá perguntar o que estava olhando pra minha cara. O que está vendo? Que nem te conheço. Ainda balançava o ombro. A pessoa sem Jesus, ela age de cada forma, né? Então nós temos que mostrar a diferença. O que mais tem de pessoas que são assim lá fora. E às vezes dentro da igreja também. Mas só muda como, pastora? Querendo mudar. Senão não adianta. O pastor pode fazer uma vigília aqui. Uma semana de vigília, caindo de sono aqui, falando, orando, jejuando, clamando, sacrificando, ofertando por vocês. Quem tem que querer mudanças é cada um de nós. Eu quero mudar, eu vou mudar. 2025 não vai repetir que nem 2024. 2024 foi uma história, foi bom, foi legal, foi mais ou menos, mas 2025 tem que ser melhor. E quem vai fazer esse 2025 ser diferente? Quem é, pessoal? Aí a pessoa fica, não, só se Deus quiser. Não, Deus está aí para todo mundo. Não, Deus já quis aqui, ó, aqui na cruz aqui. Ele já fez a parte dele. Nós que temos o quê? Se posicionar, fechar brecha nas nossas vidas. Não, esse sentimento aqui não é legal, eu vou me policiar. Não é assim? Se policiar? Não, isso aqui não é legal. Eu já sei que esse assunto, quando a parentela começa a falar, mexe comigo. Eu não gosto desse assunto, então eu vou sair fora. É a minha fraqueza. É a minha fraqueza. Um churrasquinho de família é o que mais acontece. Nesse Natal, então, misericórdia, que teve de gente que parece que mal fizeram as pazes e já estão brigados de novo. Por quê? Deixou brechas abertas emocionais. Pastora, por que a senhora sempre está falando nessas coisas? Quem sabe? Hã? Porque eu sempre estou falando sobre emocionais, sobre trauma, porque vocês sabem qual é o pensamento de vocês? Para vocês vigiar, para vocês vencer, porque eu já tive também, já passei, já ensinei várias pessoas pela misericórdia de Deus, já fiz cursos também, mas o maior curso é a vida, é a prática. Pra você ter ideia, quando eu casei com o pastor, essa palavra obediência mexia muito comigo. Mexia, gente, concorda, é verdade. Então o que acontece? Quando algo acontecia, gente, incidente acontece, concorda? Mas na minha cabeça não poderia acontecer.
quebrava um copo, né, pastor? Um copo, normal. Quebrava, pra mim era um mundo. Eu falei, agora? Vou ter que ir lá no antiquício comprar um igualzinho, botar no lugar. Ele vinha chegar do trabalho, ver que eu quebrei um copo e agora eu casei com ele pouco tempo, ele vai achar que eu sou relaxada. Ai, não sei o quê. E agora ele disse que eu tenho que ser obediente. Ele falou que eu tenho que ser uma auxiliadora. Ele falou que eu tenho que... E agora? Gente, mas isso pra mim era um fim. Vocês estão entendendo isso, gente, que eu tô falando? Mas o que me tornou ser esse aqui foi o poder do Espírito Santo. Eu quis renunciar àquele sentimento. Quem já ficou com o coração acelerado? Do nada. É horrível. Se contar, ninguém acredita. Alguém tá te perseguindo sem estar. Alguém tá te olhando, nem te conhece, ao mesmo tempo você fica, será que ele tá olhando? Ele me conhece da onde? Fica aquela cisma, um com o outro. Já aconteceu? Paranoia. Tem um versículo que diz assim, ó, os perversos fogem sem que ninguém vos persiga. Já aconteceu isso várias vezes comigo. E às vezes, não, deve ter motivo, deve me conhecer de algum lugar, deve aprontei tanto. Que deve me conhecer, deve estar querendo me pegar, está querendo machucar, está querendo me matar. Quando ia ver, nada daquilo. Aí eu passava a conhecer na festa, minha colega me apresentava, isso aqui é meu noivo. Nada a ver com o que eu estava pensando da pessoa. Tá vendo que às vezes você tem uma informação, eu não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de cicrano. Mas às vezes essa cara que você está dizendo é a pessoa que Deus vai usar para te ajudar. Por exemplo, vou falar. Eu olhava pro Márcio. É Márcio, você mesmo, Márcio. O ancião. Assim, meu Deus, Márcio deve ser problemático. Vou fugir do Márcio. Não vou dar ideia pro Márcio, não. Vinha na minha cabeça, eu não falava. Márcio não tem cara que obedece a ninguém. Quando eu ia fazer o ponto de fé, ele aparecia lá. Era do nada, era um pensamento que vinha do Márcio. Aí, do nada, quem aparecia lá? Na hora de pegar o... Eu tive mais 3 orações de vocês na praça. Exatamente, ele aparecia lá na hora. Não era que eu chamei, alguém avisou assim, Márcio, vai lá que eles estão lá. Não, eu pensava, eu falava assim, Márcio tem uma personalidade muito forte, não conheço ele, mas eu não vou dar ideia pra esse homem, não. Você tá vendo, às vezes, o que os outros às vezes falam, ou às vezes o mal trabalha, hoje ele serve a Cristo aqui. Então vocês têm que parar com isso, de não vai com isso, não vai com a cara, não vai com o santo. Quem é homem de Deus, mulher de Deus, não tem isso não. Eu falo uma coisa pra vocês, ninguém é iguais. Ó, olha pra sua mão, agora. Elas obedecem tudo da mesma forma? Se parece? Se parece? São idênticas? São totalmente queer. Assim é vocês. Mas vocês têm que ter o mesmo Cristo, o caráter de Cristo, e esse poder tem que estar dentro de vocês. E para esse poder estar dentro de vocês, precisa o quê? Obedecer a palavra de Deus e tudo que é o quê? Gente, não adianta o pastor que fica 4, 5 anos orientando e vocês não botar em prática, né, pastor? Por que eu falo isso? Posso beber isso? Por que eu falo isso pra você? Porque eu tinha uma informação de quando eu ia à igreja que homem e ninguém poderia me mudar porque eu tinha uma vida própria. Minha personalidade, o meu caráter, minha forma de viver, eu não vou ouvir homem. Eu não vou ouvir. Nunca vou casar com Nunca vou pedreiro. casar com um homem que trabalha com obra, que fica com roupa de massa. Nunca vou ser esposa de pastor. Nunca vou ir pro altar porque eu não quero casar com um pastor. Não adianta você falar coisas assim. É pior. É pior. Não adianta. Eu não quero casar porque vai me dar problema.
Nós somos pegos com as nossas palavras, pessoal. Eu não gosto de política. Eu odeio! Quem vai jogar você na política? É por isso que você fala, você vai odiava ser... isso. Eu fugia desses assuntos. Porque as minhas amizades eram já nesse caminho há muitos anos. Primeiro foi eu que fui convidada lá atrás, há 10 ou 11 anos atrás. Depois foi, com muito tempo, foi o pastor. Mas eu não ingeria esses assuntos. Então vocês precisam saber que você, quando busca Jesus, deixa ele fazer a caminhada sua. Deixa ele tirar as pedras. Deixa ele fazer a ponte. Deixa ele te apresentar quem é para ser apresentado. Deixa ele tirar da tua vida o que está te atrapalhando. Deixa ele fazer o que só ele sabe fazer perfeitamente. Você sozinho não vai longe, não consegue resolver, por mais inteligente que você seja. Eu tinha um pensamento na minha cabeça que eu não tenho que levar problema para a cabeça do pastor. Eu achava que eu tinha que dar o meu jeito, porque a vida era minha, o problema é meu e ninguém tem nada a ver com isso. Por isso que eu apanhei muito. Apanhou de pai, de mãe? Não, da vida. É pior. As nossas desobediências machucam mais. A nossa desobediência cria raízes, tá? Porque você pode ter feito isso como criança, como jovem, adolescente, como adulto. Vai chegando a certa idade, aquela geração, a raiz, os filhos, vai fazendo da mesma o quê? Da mesma forma que você fez. Deus quer quebrar essa condição, né? E só para quebrar, precisa você obedecer à Escritura Sagrada. Precisa você aceitar a ideia do Espírito Santo. É difícil? Não é impossível. Por exemplo, eu dizia assim para mim, e disse isso para uma serva de Deus: eu nunca vou perdoar meu pai. Nunca vou perdoar meu pai. Eu dizia isso, tá? Eu não vou perdoar meu pai porque meu pai bebe, fica querendo bater no meu... Eu pensava assim, desse jeito. Me dava uma raiva. Era só beber, tá, pessoal? Era o suficiente um copo. Quando ele chegava em casa, acabava a paz. E isso foi sendo dias, anos e mais anos. Mas quando eu falei, Deus, me mostra o que faz eu ter esse rancor, o que faz eu ser dessa maneira, e eu quero mudança. Ele me mostrou tudo. A primeira pessoa que ele me mostrou foi meu pai. Mas tinha tanta gente. Tanta gente. Porque eu não conseguia comentar aquele sentimento pra ninguém. Eu sentia e ficava o quê? Calada, guardada. E não ficava colocando o pessoal um contra outro, não. Mas que ele fala, rasga o vosso coração, não as vossas vestes. Quando eu rasguei o meu coração, rasguei a minha alma e falei, Deus, tudo pertence ao Senhor. Domina até o meu espírito. O que aconteceu? Imediatamente veio uma jovem. Eu tinha tomado aquela decisão no culto, igual vocês estão hoje, de ir lá falar com meu pai. Veio uma jovem e o pastor pediu para mim atender ela. Eu já estava na igreja, igual vocês. Aí o pastor falou assim, ô Rose, você vai atender essa jovem. Eu falei, tantas obreiras, mas pensei, mas não respondi ele não. Eu falei, sim senhor, pastor, o senhor sabe de que está falando, mas eu não sou obreira. Ele
falou, mas é serva. Quando eu sentei com a jovem, os mesmos problemas, Era igual. as mesmas situações, os mesmos traumas, todas as emoções ali, ela sentia e falava chorando. E falou, se parecer o meu pai aqui na igreja, eu soco ele, eu mato. Eu olhei para ela e falei assim, ali Deus também, porque eu tinha orado, tinha ido no altar, o culto tinha acabado, o pastor pediu para atender a jovem. Jovem é a primeira vez na igreja. Amém, Paulo? Amém. Então, quando eu fui a jovem começou a falar tudo o que acontecia na minha vida. Ela passou o quê? A botar para fora e Deus só o quê? Qual o conselho? Qual o conselho que ela vai dar? Será que ela vai se arrepender mesmo? Será que ela vai em casa fazer as pazes com o pai dela? Será que ela vai voltar atrás? Ou ela vai continuar com isso dentro do peito? Não aceitei não, pessoal. Cheguei para ela e falei assim, ó, para você ter o perdão de Cristo, perdoa o seu pai. Porque é o que eu vou fazer hoje. Ela, o quê? Não acredito. Falei, meu pai nem sabe que eu tenho essa raiva dele. Meu pai nem sabe, ninguém sabe, nem irmã, nem irmão. Eles vão ver esse vídeo e vão saber hoje, para vocês terem ideia. Nunca disse para ninguém. Mas eu não gostava de ver meu pai daquela maneira. Porque minha mãe sempre foi dedicada. Minha mãe sempre foi aquela de sorrir, de cantar. Até hoje. Por que ele fazia aquilo com a família? Mas era sempre trabalhador. Ele poderia beber 3, 4 dias. 4 horas da manhã estava no trabalho. A responsabilidade de trabalho dele, ele não fugia de trabalho. Em termos de trabalho, nunca fugiu. Sempre foi um homem responsável. Mas como pai, eu não via ele como meu pai. Eu tinha medo do meu pai. Era uma raiva misturada com o quê? Com medo. Bateu em fulano, bateu em ciclano, vai bater em mim. Eu fugia, eu corria em volta da casa, apavorada. E ele no outro dia não lembrava de nada. Quando eu fui falar para ele naquele dia, meu pai ficou rindo. Peguei na oportunidade que ele não tinha bebido. Minha mãe estava resolvendo a janta dela para fazer para nós. Aí eu falei, pai, preciso falar com o senhor. Aí, se você é mãe de gente, quer falar comigo? Você é tamanho de gente? Pai, preciso falar com o senhor. Eu preciso me limpar. Tomou banho não? Tá sujo? Tudo pro meu pai era zoeira, gente. Tudo era na brincadeira. Eu falei, não, pai, é sério. Aí eu falei tudo que eu sentia por ele. Ele começou a querer chorar, abaixou a cabeça. Aí ele falou, mas por quê? Que eu estou fazendo mal a mim mesmo. Se eu bebo, faço mal a mim mesmo. Qual foi o dia que eu te bati? Na verdade, meu pai não me batia. Eu sempre corria, batia nos outros. Eu falei, pai, se eu me perdoe, tá perdoado. Pai, se eu me dá um abraço. Ele me abraçou. Eu abracei ele. Mas tudo isso aconteceu porque eu obedeci a direção do pastor. O pastor pregou sobre isso. Então não adianta o pastor ficar aqui falando. A palavra entra aqui e sai aqui. E amanhã você acorda do mesmo jeito. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Até quando tu vai viver desse jeito? E ó, pastora Rose, tem um limite de tolerância. Tem. Quando Tudo tem. Deus rejeita, já era. Acabou. Ninguém mais consegue. Verdade. Quando o Espírito Santo abre mão, ele vive falando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando ele abre mão, a pessoa se torna. Acabou. Ela não consegue mais ter emoção, ela não consegue ter mais sentimento. Por quê? Porque ela quebrou muitas das vezes uma direção de Deus. Foi o que Deus fez com Saul. Acabou, Deus não quer mais assunto com ele. Deus rejeitou ele.
Ele vai usando os servos, os vasos dele, o homem de Deus, mulher de Deus. Tem limite, sim. Mas chega um momento que não dá mais. Ele vai ajudar quem E ó, quer. quando a pessoa começa a ficar sem repreensão, o pastor não É repreende perigoso. mais, o bispo, pode ter certeza que Deus já rejeitou. Amém, pessoal? Vou deixar uma palavra aqui, para pedir a oferta de vocês, em Joel. Amém?